Olá pessoal, aqui é a professora Mariane. Nós vamos falar então de expressões numéricas no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é aquele que coloca os números negativos, porém ainda não com vírgula, tá? Então aqui a gente tem que acrescentar na prioridade das operações potenciação e radiciação. Tá? A gente já fazia isso no conjunto dos números naturais. A gente tem que relembrar que a gente tem que começar por potência e raiz. Então, a ordem continua sendo: primeiro resolver o que está dentro do parênteses, depois resolver o que está dentro de colchetes e depois resolver o que está dentro de chaves. Então, parênteses sempre estará mais interno, colchetes depois e chaves mais externo. Seguindo essa ordem, eu vou fazer dentro dos parênteses qual é a ordem das operações. Primeiro eu faço as potências e as raízes, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Vamos fazer o exemplinho de expressão numérica que eu coloquei aqui ao lado. Então, dentro do parênteses, eu vou resolver essa raiz e antes dessa multiplicação eu vou fazer essa potência aqui. Então, copio até chegar lá, 2 elevado a 0 menos raiz cúbica de menos 27. Que número elevado ao cubo é igual a menos 27? É o menos 3, porque menos 3 vezes menos 3, vou colocar aqui no cantinho, ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, isso fica mais 9 vezes o último menos 3 aqui. Mais com menos, menos 9 vezes 3, 27. Então, a gente viu que existe raiz cúbica de número negativo. Então, está aqui, menos 3. Mais 5 vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, vezes 16, fecha parênteses, fecha colchete. Continuando aqui na linha de baixo, eu ainda tenho operações para fazer dentro do parênteses. Então, é o que eu vou fazer. Toma cuidado que eu não posso fazer essa regra de sinal aqui. Lembra, a regra de sinal, quando eu tenho multiplicação, quando eu tenho divisão, quando eu tenho sinal antes e depois do parênteses. Aqui eu tenho sinal antes e depois do parênteses, mas eu só vou fazer essa regra de sinal depois que eu resolver tudo que está dentro do parênteses. Toma bastante cuidado. Então, eu vou fazer aqui, ó, copio 2 elevado a 0 menos, copio menos 3. Agora, eu vou fazer esta multiplicaçãozinha aqui. 16 vezes 5, isso é 80. Então, mais 80, fecha parênteses, fecha colchete. Eu ainda tenho uma continha aqui para fazer dentro do parênteses, que é menos 3 mais 80. Então, eu copio tudo até chegar lá. 2 elevado a 0 menos, abre parênteses. Vamos ver, tem regra de sinal? Vamos relembrar, né? Tem regra de sinal? Vamos ver, tem multiplicação aqui dentro? Não. Tem divisão aqui dentro? Não. Sinal antes e depois do parênteses? Só depois que a gente fizer tudo dentro do parênteses. Então, esses dois aqui não tem regra de sinal. Eu vou usar adição e subtração. Vou pensar na subtração como uma dívida, no adição ou no número positivo como um pagamento. Então, aqui eu tenho um pagamento de 80 e uma dívida de 3. Então, 80 menos 3, 77. Então, eu coloco aqui 77 é positivo, porque o quanto eu paguei é maior do que a minha dívida. Vamos lá, agora sim eu tenho a regra de sinal aqui, ó, do sinal antes e depois do parênteses. Então, eu copio tudo até chegar lá, 2 elevado a 0, mais com menos é menos, ou eu penso sinais diferentes, menos, continuo copiando tudo, 77, aqui o colchete. Já resolvi tudo que estava dentro do parênteses, agora eu vou resolver o que está dentro das chaves. Do colchete, perdão. Então, 2 elevado a 0, 1, menos 77.
Então, colchete aqui. Pago 1 e devo 77, a minha dívida é maior. Então, se eu devia 77, paguei 1, continuo devendo 76. Esse é o resultado da nossa expressão.